Eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. 116 milhões de brasileiros, isso dá 55% dos domicílios, têm algum grau de insegurança alimentar. Isso quer dizer que pode ser o estado de fome, que é a pior situação, mas também pode ser uma situação de insegurança mais suave, ou seja, falta alimento de vez em quando. Essa situação também é Norte e Nordeste com o pior quadro. Por isso, o auxílio emergencial é importante e a volta dele deveria ter sido mais rápida. Quando o assunto é desigualdade e renda, o Brasil viveu uma verdadeira montanha-russa no último ano. As primeiras parcelas do auxílio emergencial, aquelas de R$ 600, levaram o nosso país a atingir, em agosto do ano passado, o menor nível de extrema pobreza da história. Naquele mês, 2,3% da população poderiam ser considerados extremamente pobres. Nem parecia que fecharíamos o ano com um cenário tão distante desse. Primeiro, a taxa de pobreza duplicou, depois triplicou e terminou o ano quase 6 vezes maior do que estava lá em agosto. Para resumir, gente, o Brasil começou 2021 com mais de 25 milhões de pessoas vivendo em situação de miséria. Quem fez esses cálculos foram os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, que já lançaram vários estudos sobre os impactos da pandemia e do auxílio emergencial sobre a renda dos brasileiros. A mais recente mostra como a volta do auxílio em parcelas de R$ 150 a R$ 375 não será suficiente para compensar a perda de renda que os trabalhadores tiveram durante a pandemia. E é sobre isso que a gente trata nesse episódio. Eu converso na largada dos trabalhos, então, com o Lauro Gonzalez. O Lauro é professor da FGV e coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira. Lauro, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Prazer, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, temos muito a conversar. Me ajuda a olhar para o retrovisor, porque antes de falar exatamente sobre a volta aí do auxílio emergencial, eu queria que você me ajudasse a falar sobre os trabalhadores, o recorte dos trabalhadores que tiveram perda de renda por causa da pandemia. São vários tipos de trabalhadores, né? Dos mais diferentes setores. A perda, tem muita gente dizendo que é generalizada. Pois é, a perda é generalizada porque a crise, de fato, é muito grande. Uma das maiores crises da história do capitalismo moderno, sem dúvida nenhuma, de alcance mundial. Agora, ela encontra o Brasil, muitos países, mas o Brasil em particular, num momento em que alguns fatores já eram muito claros. A crise talvez tenha somente escancarado. Me parece que uma característica importante desses trabalhadores que foram atingidos, respondendo diretamente à sua pergunta, são aqueles que estão na informalidade. E esse grupo é muito numeroso. As projeções, as estimativas indicam algo em torno de 40% a 45% dos trabalhadores brasileiros desempenham atividades na informalidade. É muita gente. E a característica principal desses trabalhadores na informalidade são muitas, né? Mas eu destacaria a baixa escolaridade. Portanto, a perda atingiu em cheio e vai continuar atingindo em cheio os trabalhadores na informalidade, de baixa escolaridade e de baixo rendimento. Essa gama a qual o Paulo Guedes sempre se referiu tanto, que descobrimos milhões e milhões, eu não me lembro exatamente o número, mas ele falava ali dos milhões de brasileiros que não tinham conta bancária e que sim foram de alguma maneira ali incluídos naquele suporte. A informalidade tem tudo a ver com a dificuldade de uma economia mais pungente, mas não é uma história de agora, né? Isso vem lá de trás, toda a cadeia, e a gente está pagando o preço de omissões governamentais de diversos governos, né? Não é de agora, não é da pandemia, é o combo da tragédia anunciada. De fato, nós temos um combo. Eu acho que você se refere a um termo sobre o qual eu até escrevi, fizemos pesquisa, que são os invisíveis. O Paulo Guedes se referiu a esse grupo. Vamos lembrar que nas rodadas de 2020 do auxílio emergencial, 68 milhões de pessoas receberam. E dessas 68 milhões, próximo a 30 milhões, algo assim, são pessoas cujos dados constam no chamado cadastro único, que é o cadastro das pessoas pobres e extremamente pobres. Ou seja, 38 milhões não estavam lá, eram invisíveis. Só que não é que o governo descobriu, essas pessoas já andavam. Nós já cruzávamos com essas pessoas antes da pandemia andando nas ruas, né? Isso tem tudo a ver com a chamada economia do bico, com a uberização e com a informalidade que a gente falou anteriormente.
Ô Lauro, eu tenho feito essa pergunta para muitos especialistas e as respostas divergem. Dá para arriscar de quanto teria que ser o auxílio, o patamar de largada para de fato compensar a perda de renda que esses trabalhadores tiveram, estão tendo e terão? Então, eu lamento te desapontar e não te dar uma resposta precisa, mas infelizmente, você imagina o seguinte, que você queira acertar um alvo, você está ali com uma flechinha querendo acertar um alvo, que se mexe o tempo todo. Então, ao invés de você mirar e tentar acertar o alvo, aquele alvo está constantemente se mexendo, o que fica muito mais difícil você acertá-lo. É por aí, porque a pandemia tem uma dinâmica, eu diria o seguinte, Monalisa, hoje 3 fatores interrelacionados vão ser os determinantes do que vai acontecer nos próximos meses. O primeiro é a pandemia, a evolução, nós estamos em meio a uma segunda onda muito pior do que a primeira, mas há também a possibilidade de haver outros repiques, né? Então a pandemia é o primeiro fator, o segundo fator é a vacinação, muito importante e interrelacionado, porque ela pode afetar a própria gravidade da pandemia, sabemos que nossa evolução é lenta. E o terceiro fator são as políticas públicas, que visam mitigar os efeitos da crise e o auxílio emergencial dentre elas. Então, nesse conjunto de coisas, a gente tem que atentar para o fato de que a pandemia, as perdas derivadas da pandemia dependem da evolução da própria pandemia. E daí a dificuldade em cravar um número, sabe? Outra dificuldade muito importante também de cravar um número é o fato que o Brasil é muito desigual regionalmente. Absolutamente, sim. Por exemplo, R$600, o valor pago tipicamente lá no semestre passado, ele representa uma coisa em São Paulo, uma coisa completamente diferente no interior do norte ou do nordeste do Brasil. E aí que tá, né? Porque quando a gente vê o retrato também dos efeitos da pandemia na saúde, especificamente dessas pessoas, aí essa equação fica mais absurda ainda, né? Porque são pessoas que precisam mais, que estão mais doentes, que têm menos acesso à saúde básica, ao saneamento básico, e aí a falta do tal básico nos diversos aspectos só vai aumentando. Quando a gente faz esse recorte mais específico, fica tudo ainda muito pior. Exatamente. E aí, nesse recorte específico, embora a gente não possa cravar um valor, mas, por exemplo, considerando os valores que estão sendo pagos agora, o valor que começou a ser pago essa semana, no nosso estudo, o valor de R$150, que é o valor que vai ser recebido por 43%, segundo o próprio governo, 43% daqueles que vão receber o auxílio emergencial receberão o valor de R$150. Esse valor, há fortes evidências de que ele é insuficiente. Então, embora a gente não possa cravar um número, o 150, há evidências de que ele é insuficiente. Me ajuda aqui numa outra questão que eu considero importante também da gente tratar, porque nós estamos numa situação muito específica no nosso país em relação à penúria da vacinação, né? Uma vacinação lentíssima. Não fizemos a lição de casa lá atrás, no meio do ano passado, até agosto, setembro, de ir sim atrás das vacinas, fazer os contratos, mesmo vacinas que estavam em testes, e aí a gente tem um encrudecimento da pandemia no nosso país com números absurdos, né? Nas últimas horas, passamos de 4.000 mortos por dia no nosso país, é absolutamente surreal. Todos os especialistas dizendo que sim, abril será ainda mais sombrio do que março. E a gente aqui, nós jornalistas, os especialistas em geral, repetindo para as pessoas o que nós ouvimos da saúde, dos cientistas, da ciência. Sim, o distanciamento social, a reclusão, ficar em casa se der. Mas como é que essa pessoa vai ficar em casa? Como é que essa pessoa que está sem o mínimo ali para comer, como é que ela vai conseguir lidar com isso? Não consegue. Exato. E essa é uma equação difícil mesmo. Nas previsões do governo, me parece que há um cenário muito otimista para a evolução da pandemia e para a recuperação da economia. Porque, como eu disse anteriormente, se a economia começar a se recuperar de maneira vigorosa, as perdas derivadas da própria pandemia caem e aí um auxílio menor, evidentemente, é suficiente. Só que esse não é o cenário atual. E nós nem enxergamos um cenário que se aproxime desse nos próximos meses. Nós estamos vivendo uma situação hoje, e eu acredito que pelo menos desde março, nós já estamos em abril, uma situação que ela é pior do ponto de vista socioeconômico do que nós vivíamos no final do ano passado, nos últimos meses do ano passado. Ou seja, dentro do contexto da crise, nós estamos talvez no pior momento possível, inclusive do ponto de vista de haver uma proteção social inadequada por parte do governo nesse momento em que a crise e a pandemia recrudesceu. Esses valores podem não ser suficientes, como você própria disse, para fazer frente
frente às necessidades básicas. E aí a questão do distanciamento certamente vai ser comprometida no momento em que ela é mais necessária. E eu até acrescentaria um outro ponto. Além disso, vale lembrar que a inflação como um todo aumentou para todos, ela aumentou de maneira relevante no ano passado, só que a inflação para a população mais pobre, que ganha até 2 salários mínimos, ela foi a maior nos últimos 8 anos. Então nós temos um auxílio reduzido e mesmo que ele não tivesse sido reduzido, ele já teria um poder de compra menor por conta da inflação. Por causa dos alimentos? Exato. É a razão principal, uma das principais, talvez a principal, foi exatamente o preço dos alimentos dentro dessa cesta, né? E nós sabemos que os bens essenciais, os alimentos em particular, eles têm um peso maior na cesta de consumo de quem ganha menos. Agora, se a gente olhar para o futuro, o que a gente pode esperar da economia brasileira para esses milhões e milhões de brasileiros que sim terão 2 anos de uma penúria muito séria? Pois é, aí nós voltamos àqueles 3 fatores que eu mencionei, o que todos nós esperamos, e eu espero que não seja aquele chamado pensamento desejoso, né? Espero que realmente aconteça, mas nós esperamos muito um avanço na vacinação. E parece que esse é um caminho mais seguro para uma relativa volta à normalidade. Eu digo relativa porque, obviamente, essa pandemia ainda vai durar um tempo. Claro, né, Mona Lisa, não tem como também, de maneira mágica, nós produzirmos uma ilha em meio a um mundo envolto na pandemia. Claro. Nós vamos sofrer os efeitos. Só que esse momento, mais do que nunca, ele demanda ações de governo que nós não estamos tendo. Então, esse novo desenho do auxílio emergencial, ao meu ver, ele tem algumas falhas grandes. Por exemplo, o fato de que somente as pessoas que receberam as rodadas anteriores é que poderão receber esse novo auxílio. E nós sabemos que muita gente acabou não recebendo, mesmo sendo elegível. É possível estimar, nós até fizemos isso no ano passado, e não há possibilidade de, mesmo para aqueles que são elegíveis, se inscreverem para o recebimento desse novo auxílio. Então esse é um problema sério, além do que a gente já discutiu, sobretudo esse valor baixo. Agora, além disso, é preciso uma coordenação maior, uma estratégia de combate à pandemia que, infelizmente... Não tem coordenação nacional de nada, não existe isso, essa palavra não veio. Exato. Isso seria, inclusive, uma forma de compensar a lentidão nas vacinas. Alguns países nos quais a vacinação tem avançado lentamente, ela é compensada, por exemplo, por políticas de testagem, monitoramento muito intensas. Tem alguns países que podem, me parece que a Coreia do Sul poderia entrar nessa categoria, e assim como outros. Enfim, a estratégia de combate, ela é desencontrada. Eu diria que, na verdade, ela inexiste. Cada um está tomando conta do seu próprio tal, sem uma estratégia unificada. Isso certamente vai comprometer o nosso futuro próximo. E o Brasil preocupado, ou parte dos brasileiros preocupada com a presença ou não nos templos religiosos, né? Não dá, né? Pois é. O que me chama a atenção nisso é que realmente me parece que as nossas preces e as nossas orações não necessitam exatamente elas independem do lugar físico, né? Claro. Deus nos ouve de qualquer lugar. Enfim, me parece realmente um contrassenso essa medida, neste momento. Sem dúvida, o Brasil parado para acompanhar o Supremo Tribunal Federal tendo que decidir a respeito disso enquanto a gente tem miséria, falta de vacina, uma dúvida imensa em relação à economia e um futuro absolutamente incerto. Mas muito obrigada, Lauro, por me atender, por conversar comigo. Cuide-se aí, até a próxima. Eu espero trazer boas notícias nas próximas vezes que a gente conversar. Tchau. Na segunda parte do papo, eu converso com o economista Daniel Duque. Ele pesquisa temas relacionados ao mercado de trabalho no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Daniel, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Muito obrigado, Mona Lisa, prazer é todo meu. Bom, vamos lá, Daniel. Esse novo auxílio nos patamares de R$ 150 a R$ 375 está sendo apontado por muita gente como ineficiente, como insuficiente para diminuir o sofrimento de uma parcela gigantesca que, sim, está sem comida no prato, não está fazendo, por exemplo, as 3 refeições básicas do dia. Então, vamos começar esse episódio falando sobre os efeitos aí que esse novo auxílio emergencial pode
causar na economia brasileira e na vida dos brasileiros efetivamente? Bom, primeiro a gente tem uma questão, né? Temos um limite, né, de renda, considerado de pobreza extrema, né? Que é muito relacionado exatamente à capacidade de consumo alimentar, patamares mínimos, né? Para você, enfim, pelo menos conseguir, né, repor as suas calorias e nutrientes necessários aí para uma vida minimamente saudável. Esse valor, hoje está em cerca de R$ 160, né? Um pouco próximo disso. O auxílio emergencial atual, né? Ele está com um desenho no qual famílias, né, que tem apenas um membro, né, ou seja, uma pessoa apenas morando sozinha, ele vai ter um valor de R$ 150 ao longo desses 3 meses em que ele tiver direito ao auxílio. Isso já é um valor um pouco menor do que, né, o limite de pobreza extrema, né, de renda de pobreza extrema, caso você não tenha nenhuma outra fonte de renda. Quando você vai para famílias de mais de um membro, né, por exemplo, famílias com 2 pais e um filho, 2 pais, 2 filhos, um pai, 2 filhos, etc., né, a gente tem aí um valor do auxílio de cerca de R$ 250. Nesse caso, o valor do programa ele vai ficar realmente bem aquém do necessário per capita, né, que é 160 por pessoa, para essa segurança alimentar mínima, né? Então a gente vai ter aí uma clara insuficiência caso não haja nenhuma outra fonte de rendimento para essa família. Tanto é o caso, né, que nesse novo desenho, muitas famílias que estão hoje no Bolsa Família não vão trocar para o auxílio emergencial porque o que elas ganham, né, no Bolsa Família já é superior ao que elas ganhariam no auxílio emergencial, o que praticamente não aconteceu no ano passado, quando o valor do auxílio emergencial era maior, né? Agora, Daniel, eu ouvi muitos especialistas dizendo que, na prática ali, a volta do auxílio tem um impacto, então, mais político e menos econômico, de fato. Estão pesando demais a mão? Seria um meio do caminho? O que você acha? Algum impacto econômico, né, tem. Você não pode ignorar que a gente vai transferir em 3 meses, né, ser um pouco mais de 40 bilhões, quando, por exemplo, o valor de transferência do Bolsa Família no ano inteiro é de 35 bilhões, não chega a 35 bilhões, né? Então, ainda vai haver algum impacto, ainda que muito mais diminuto, né, do que o que aconteceu no ano passado, quando o volume de transferências ao longo do ano, né, chegou ali a cerca de 200 bilhões, né? Foi um valor muito superior ao que a gente está discutindo atualmente, né? Agora, isso vai ter um impacto, é claro, sobre alguns níveis de consumo de alimentos ali, ainda que, né, possa vir a ser insuficiente, né, para uma segurança alimentar mínima, ainda assim vai estimular algum consumo de alimentos, principalmente nesse momento agora, né, em que a gente está com uma inflação alta, né, inflação alta principalmente sobre os alimentos, né, isso vai ter ainda algum impacto, ainda que, é claro, assim, o impacto político, ele é derivado desses impactos socioeconômicos, né, que vão ser gerados, né, mas assim, é claro que não dá para comparar o que a gente vai fazer agora, o que o governo vai transferir agora, com o que foi feito no ano passado, quando você não tinha nenhum tipo de limite pela questão da situação de calamidade pública que foi aprovada, que tirou qualquer tipo de restrição ao governo nesses gastos. Quando a gente olha para as contas públicas ali, sem falar do perrengue do orçamento, que não desencanta, né? A gente tinha que ter feito essa lição de casa, aprovando o orçamento de 2021 lá em dezembro e ainda está, enfim, sem bater o martelo como deveria ser. Quando a gente olha para essa questão da realidade dos cofres públicos do nosso país, daria para ter concedido mais, para ter feito uma divisão de fato mais equânime quando a gente olha para a real necessidade ou não, por causa do teto de gastos e de toda a lição de casa que o governo precisa fazer em relação a essa questão? O problema nunca é exatamente, né, você gerar um gasto de uma vez só, né, digamos assim. Caso a gente consiga criar condições, né, de estabilizar a relação de dívida pública, né, no médio e longo prazo, enfim, não há problema de você, enfim, gerar um aumento de gasto muito elevado num momento determinado. Mas, como você bem mencionou, né, a gente está vendo aí as consequências do estrago que causou a gente ficar praticamente 1 ano sem cumprir a regra fiscal, né, porque isso, obviamente, criou uma série de desalinhamentos no gasto público em todas as esferas, né? Também teve transferência para estados e municípios, etc. O Congresso, né, também não teve nenhum tipo de restrição. E aí, com isso, você também não teve nenhum tipo de discussão, né, sobre gastos obrigatórios, enfim, ou mesmo sobre transferências que poderiam ter sido realocadas e se tornar mais eficientes. De modo que a gente chegou no final do ano passado com o Congresso não tendo enfrentado questões de gastos obrigatórios, não tendo enfrentado qualquer tipo de, enfim, necessidade de melhorar estruturalmente a situação fiscal do país. Aí a gente também estava numa situação em que o teto de gastos
gás estava quase sendo ali batido, né, de novo pro plano para esse ano agora, 2021, e a gente está agora, digamos, num jogo, né, de forças, né, em que você não tem exatamente um desfecho esperado, e isso causa uma grande incerteza, obviamente, enfim, no mercado, enfim, sobre qual vai ser a situação de fato da situação fiscal do país, ou seja, da capacidade do país de estabilizar a sua situação da dívida pública nos próximos anos, né? Porque, enfim, se esperava que ao final do ano passado a gente estaria já nesse ano agora de volta ao teto de gastos, de volta às regras fiscais que a gente costumava seguir, enfim, mas esse reequilíbrio, né, após anos de pandemia, estava parecendo cada vez mais difícil, e isso, obviamente, causa muita incerteza. Então, na verdade, o problema não é o volume de gastos, o problema é a capacidade do governo de se reorganizar, de se entender também com o Congresso, para conseguir fazer com que a gente, após aprovar, né, esses gastos, a gente consiga depois equalizar a situação, enfim, no futuro próximo. A gente não estaria nessa penúria se tivéssemos feito a lição de casa direito lá atrás, né? Tivéssemos corrido atrás de vacina e aí sim, de fato, diminuído o impacto não só na saúde, mas na roda da economia como um todo. É claro, e não só a questão da vacina, que era obrigatório o governo ter tido um papel ativo ali, né, de negociar uma compra antes, né, do início desse ano, enfim, para poder ter acelerado a vacinação. A gente está com vários casos de países, né, com uma população já muito vacinada, muito acima do Brasil, que caminha a passos bastante lentos. Isso teria feito com que a gente, muito provavelmente, não tivesse tido esse tamanho dessa segunda onda, né, enfim, que agora está obrigando a gente a compensar novamente, né, os trabalhadores perdem seus empregos com as necessárias restrições, enfim, mas também toda a questão que o governo já podia ter antecipado a própria necessidade, né, de uma renovação do auxílio emergencial para esse ano e ter desenhado, né, essa transição de forma muito mais organizada, de forma muito mais, de modo a também não ter tido esse gap, né, de 3 meses entre janeiro e março, e aí teve que discutir uma volta do auxílio, enfim, tudo isso foi feito muito às pressas e obviamente isso tem uma consequência de piorar a situação para todo mundo em termos de incerteza, em termos de desenho, enfim, tudo isso piora muito a situação, muito mais além do que já é complicada, né? Pois é, sem dúvida. Foi a nossa tragédia anunciada e que a gente está conferindo aí dia a dia e parece sem fim. Daniel, muito obrigada pelo tempo aqui comigo. Venha mais conversar, assunto não faltará. Até uma próxima. Eu que agradeço, até uma próxima. Amanhã tem mais, então, um papo importante para vocês acompanharem aqui. Todas as questões relevantes, a gente trata de alguma maneira, sempre trazendo a voz e a luz certas. Em Té!